por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quarta-feira. Hoje é 10 de fevereiro de 2021. Como vai você, Kleber? Bom dia, Rê, tudo bem? Tudo bem, e por aí? Também, esperando o nosso convidado aqui, que faz tempo que a gente queria trazer e hoje a gente conseguiu. Acho que os ouvintes vão ter aí uma experiência bem interessante de saber muita coisa diferente aí em termos de gestão de fundos, né, Rê? Verdade, a gente vai seguir o episódio de hoje naquelas nossas conversas com gestores parceiros aqui do FOF, do Itaú, que a gente já conversou com alguns e hoje a gente vai receber o sócio gestor dos fundos de ações da JGP, Márcio Correia, e a JGP, que é uma das grandes casas de investimento do mercado e também das parceiras aqui do Itaú. Márcio, seja bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, Renata, Kleber, bom dia a todos aí que forem nos ouvir. Seja muito bem-vindo, Márcio, obrigado pela presença aí com a gente. Claro. Márcio, antes da gente falar de mercado, de cenário, de estratégia, a gente queria que você contasse um pouco sobre a JGP, já que é a primeira vez que vocês participam aqui com a gente, para caso alguma ouvinte não conheça vocês, vai ficar conhecendo agora. Com certeza, Renata. Assim, a JGP é uma gestora independente, né, tradicional aí do mercado, foi fundada em 1998, tá? Por antigos fundadores do Banco Pactual, né? Uma coisa que talvez as pessoas não sabem, J é de Jakurski, né, que é o André Jakurski, um dos fundadores do Banco Pactual. O G é de Guedes, né, que é o Paulo Guedes, nosso atual ministro da Economia, e P é de partners, né, de sócios, né, então por isso JGP. O Paulo Guedes já não está na JGP há bastante tempo, né, desde 2006, mas assim, nós somos uma gestora bem antiga, né, desde 98, temos sob gestão hoje, entre todos os fundos, incluindo o Wealth Management, aproximadamente 50 bilhões de reais, né, entre fundos de ações, fundos de crédito, fundos multimercado e essa plataforma de gestão de recursos de terceiros também. Basicamente é isso, falando só um pouco de mim, eu sou Márcio Correia, gestor, né, dos fundos de ações. Desde 2008 eu sou gestor dos fundos de ações da JGP, antes eu era do Banco Pactual também, e antes disso do Credit Suisse, sou engenheiro aeronáutico. Nos bancos, como gestor dos fundos da JGP, é interessante dizer que nossos fundos sobem desde o início 860%, mais ou menos, versus 65% do Ibovespa, ou seja, a gente sobe 13 vezes o Ibovespa, esse retorno dos fundos já é líquido de taxas, tá? Só para deixar claro. 13 vezes o Ibovespa, então assim, essa é a nossa filosofia, né? Tentar entregar um retorno no médio e longo prazo muito melhor do que o custo nosso de oportunidade, né? Que é o CDI, e muito melhor do que a Bolsa, né? Muito bom. A gente vai continuar nosso papo sobre a JGP e sobre o mercado. Agora, você é engenheiro aeronáutico, Márcio. Como é que você foi parar nesse mercado de investimento? Eu fiquei curiosa agora. Boa pergunta, Renato. Boa pergunta. Assim, eu gostava muito, né, dessa coisa de engenharia aeroespacial, né? Quando era criança, e acabei indo parar lá no ITA, né, e foi legal, né, assim, eu fiquei bastante tempo nessa parte de pesquisa na indústria aeroespacial, mas o Brasil não tinha essa vocação, né, o Brasil não tem vocação para a indústria aeroespacial, mas basicamente durante meus 5 anos, lá dos 5 anos, eu trabalhei com pesquisa em 4, na indústria aeroespacial. Em eu fui para a Embraer, né? Eu também conheci lá o trabalho da Embraer, foi muito bacana. Mas eu me interessava muito, assim, pelo mercado, achava, assim, eu tinha tido alguns contatos com algumas pessoas que falavam muito bem. Eu achava que era um grande desafio, sabe?
Aí fui fazer uma entrevista no antigo Garantia, né? O antigo Banco Garantia. Ele tinha acabado de ser adquirido, na verdade, pelo Credit Suisse, né? O Banco Suíço lá. E acabou que me convidaram e eu falei, deve ser um desafio interessante, né? E eu acabei aceitando e nunca mais saí, né? Então, foi difícil no começo, tá? Porque para um engenheiro que não conhece este mercado, o começo é muito complicado, porque eu não sabia nada de Excel, sabia de MATLAB, né, os software de engenharia, né, de matemática, né. Meu inglês era péssimo, então para quem vai para o mercado financeiro, péssimo não é fácil. Quase não falam inglês no mercado financeiro, né? Exatamente. Então, assim, foi difícil, parece, como eu gostava muito ali eu gostava muito de desafio, achei que era um negócio muito desafiante, falei, vou continuar aqui, né? E foi dando certo, graças a Deus. Que legal, muito bom. Bom, Márcio, a gente está aí na primeira quinzena de fevereiro, só que muita coisa já aconteceu em 2021 nos mercados, no mercado financeiro, no cenário econômico, não só do Brasil como global. E algumas discussões importantes começaram, a vacinação também começou, mesmo que de forma um pouco lenta na avaliação de alguns especialistas, e tem aí por vir as discussões sobre as reformas que o mercado espera tanto. Mas isso foi só um pano de fundo, porque o que a gente quer saber é que, como vocês estão lendo este mercado em 2021, se é que dá para fazer alguma leitura, dado que o dinamismo ele continua desde o início de 2020 e toda a oscilação e toda a imprevisibilidade, né? Então, assim, excelente pergunta, assim, eu vou responder, tentar não ser muito prolixo, né, muito longo, aí vocês me cortam se for o caso, tá bom? Mas, assim, tá bom. É realmente muita coisa nesse início de ano, né, assim, qual que era, e assim, a gente, só para vocês terem uma ideia de como que a gente pensa, tá? Pelo menos eu tento fazer muito isso, assim, quer ter uma visão histórica, né, das coisas, assim, sabe? Estudar muito o que é, como que os mercados se comportaram em momentos parecidos da história, né? Então, assim, uma primeira informação que eu acho bem relevante termos em mente é a seguinte: quando você tem alguma crise muito grande, né, em geral aquela crise está ligada a alguma variável, né, alguma situação. Nesse caso da pandemia, acho que a variável que todo mundo a gente acompanha mais é aquela variável do número de casos, número de mortes, né? Então, assim, o interessante dizer é o seguinte: depois de um certo momento, aquela variável ela deixa de ter importância. Tá? Isso, se você olhar todas as grandes crises, assim, e eu particularmente, para fazer uma comparabilidade com a crise da pandemia, do Covid, eu olhei várias crises desse tipo de natureza, tudo que dava para estudar. Tá? Eu estudei desde a pandemia de Justiniano no século IX, a peste negra no século XIV, que foi muito relevante, e a última pandemia ali, de 1918, 1919, né? E também, obviamente, outros eventos que poderiam ser similares à pandemia, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, que também tinha uma recuperação em V, né? Vamos lembrar que o grande questionamento que se tinha ali por volta de abril, maio, era se a recuperação ia ser em V, né? Assim, a economia ia ir muito mal e depois ia subir muito rápido, ou se ia voltar de uma maneira mais lenta, mais errática, né? Mas em todas esses cenários, os que tinham dados, obviamente, no século IX não tinha dados, século XIV não tinha dados, mas todas as que tinham dados, o que transparece, e outras também, né, a Grande Depressão em 29, a crise de 2008, sempre quando você pegava essa variável, já falava, continua piorando, mas o mercado já foi embora. Por que isso acontece? Porque quando ele piora muito, em geral, os governos, os bancos centrais, eles vêm, né, como jogar a boia de salvação, eles vêm no resgate dos mercados e da economia, que foi o que aconteceu, né? Assim como em 2008, né, os bancos centrais foram bastante agressivos em estímulo monetário, né, em cortar os juros, em fazer o que tivesse que ser feito. A gente já tinha tido uma experiência
muito importante, que foi a de 2008, era muito importante ter vivido 2008. Assim como em 2008, a gente também foi muito bem, nossos fundos também foram muito bem em 2008 e 2009, justamente porque a gente entendeu assim, o que ia acontecer, estudando o que aconteceu em 29, estudando o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, como que os bancos centrais agiriam, e nesse caso particular era natural que a gente viria também com muito estímulo fiscal, inclusive países bastante conservadores, como a Alemanha, né, em usar estímulo fiscal, um país com uma cultura bem austera na parte fiscal. Então, assim, uma coisa para a gente era clara, assim, esses números de pandemia vão deixar de ser importantes. Tem uma frase que eu gosto da frase, não gosto de quem disse, né, porque é uma frase do Lenin, que uma morte é uma tragédia, 1 milhão é uma estatística. Apesar de ser uma coisa meio dura de ouvir, é realidade, né? Então, assim, aquelas primeiras mortes, a morte ali de quem está próximo é sempre uma tragédia, né? Falecer uma pessoa que é próxima de você, mas depois de um tempo ele vira uma estatística. Quando ele vira essa estatística, os mercados param de olhar para ela. Então, assim, a gente tinha essa visão, a gente falava, provavelmente virão novas ondas, né, assim, e o Niall Ferguson, inclusive no evento do Itaú, tá, um grande historiador, ele diz, olha, quem olha a pandemia estuda em detalhe pandemias, porque não existem pandemias mais localizadas, é muito comum na África, né, e assim, é normal você ter segunda, terceira, quarta onda, elas em geral tendem a irem diminuindo com o tempo até você virar uma endemia, aquele negócio deixar de ser relevante para a sociedade, né? Mas assim, dito isso, esse introito só para dizer o seguinte, a gente esperava que ia ter uma segunda onda, ela tem sido mais severa do que a gente esperava, eu falo isso no mundo, né? Não estou falando só em Brasil, estou falando no mundo, mas inclusive no Brasil, tá? A gente já esperava que a vacina viesse, muitas vacinas, principalmente depois que veio as primeiras, né, da Pfizer e da Moderna. No primeiro momento lá atrás, assim, se você pensar de maio, junho, julho, agosto, era muito incerto, porque nós nunca tivemos uma vacina aprovada numa velocidade tão rápida, assim, a ciência, mais uma vez, demonstrou uma capacidade de enfrentar crises de maneira incrível, mas assim, também já esperávamos que no começo ia ser meio errático, né? Como tem sido, está sendo errático, né? Assim, a vacina está atrasando para a Europa aqui, o Brasil fez uma confusão danada, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas assim, começou, assim, se a gente pegar de novembro para cá, o cenário era, olha, cenário muito positivo de reflação no mundo, a vacina vai agir, os casos vão gradativamente cair, mas concomitantemente a isso a gente ainda vai ter muito estímulo, tanto monetário quanto fiscal, sobretudo nos Estados Unidos, com a vitória do Biden, muito relevante isso, e as economias vão acelerar muito, tá? É isso que era o cenário, ele está indo nesta direção, tá? Só que com alguns percalços, né? Um pouco de decepção, talvez, que era um tanto esperado nas vacinas, mas com algumas incertezas que estão se mostrando pelo caminho, como, por exemplo, a China já começou a reduzir os estímulos para não... O Márcio, pode falar. Esse ponto até que eu queria pegar contigo agora, de todos esses estudos, e isso que eu queria entrar contigo, esses receios e riscos que a gente tem hoje, que vem rondando, né? Como é que está sendo a visão de vocês e a percepção tanto para a Europa, como você ia começar a falar de China, né, as questões dos Estados Unidos, ainda com a pandemia sendo um problema muito grande, apesar do avanço ali da vacinação numa velocidade um pouco menor do que o esperado, e também a nossa situação aqui, né, não só da pandemia, né, mas as questões fiscais, como é que vocês estão olhando para tudo isso em relação a risco para esse ano? Então, assim, o cenário central que a gente estava desenvolvendo, que a gente tem acreditado, e que o mercado também acredita de maneira assim, geral e de uma maneira global. Eu gosto de falar sempre, Kleber, na questão global, porque influencia muito o Brasil, tá? Assim, às vezes as pessoas veem as ações subindo e acham que é um fenômeno local, mas é totalmente global, né? Essas empresas pequenas de tecnologia estão subindo aqui porque lá fora está acontecendo mesmo. Se não tivesse, provavelmente não estariam também. Apesar de serem muito
impulsionadas por investidores locais, mas o fenômeno é o mesmo em todos os países. Bem, mas dito isso, o cenário que a gente tinha é cenário que a gente chama de reflação, né? Quer dizer, as economias voltam assim, com a vacina, voltam à sua normalidade, por assim dizer, né? Os setores mais afetados são os setores de serviços, né? Voltam à sua normalidade, como, por exemplo, restaurantes, viagens, né? As empresas aéreas, voltaria à normalidade, aí essa parte da economia que estava muito prejudicada, né, melhora, e você tem uma aceleração muito grande no PIB. Esse é o cenário que todo mundo colocou na cabeça, tá? Ali a partir de um certo momento, ali em novembro, e depois com a vitória do Biden nos Estados Unidos, que significava mais estímulo fiscal nos Estados Unidos, e os investidores em nível global se alocaram para isso, tá, gente? Isso que é interessante dizer. Os investidores estão comprados nessa tese, né? Compraram, alocaram. Você viu que a gente voltou a ter fluxo, né, para o Brasil, depois de muito tempo, o investidor estrangeiro saindo de Brasil voltou a investir pelo menos um pouco no Brasil nos últimos meses. Isso tem a ver com esse cenário. Então, assim, o risco é de esse cenário não se materializar ou atrasar muito. Uhum. Por que ele não se materializaria? O que poderia acontecer? Olha, os riscos que a gente vê assim seria, assim, óbvio que sempre vamos ficar com esse risco aí, que é um risco bem mapeado. Se dá algum problema com a vacina, isso é um risco, tá? É um risco importante. Vamos lembrar que no passado já tivemos problemas com vacinas, inclusive de grandes farmacêuticos, tá? Assim, não é uma coisa rara de se acontecer, você tem algum problema com a vacina. Assim, novas cepas, assim, as vacinas serem menos eficazes. A gente acha que esse risco relacionado a isso é muito baixo, tá? Não obstante, ele existe, tá? De risco, aí outros riscos que são também mapeados e com uma probabilidade maior de acontecer. Pode ter algum problema no pacote fiscal do Biden, lá dos Estados Unidos, que é um pacote muito grande, e que eventualmente, assim, os republicanos, né, talvez, olha, isso é demais, não faz sentido, já tem vacina aqui nos Estados Unidos, estamos prosseguindo bem com a vacinação, não precisa de tanto estímulo, né? Pode ser que aconteça, e dependendo de como for a forma, pode ser que aquilo ali seja interpretado de maneira ruim pelo mercado no seguinte sentido, no sentido de revisões para baixo, né, sobre o crescimento da economia dos Estados Unidos e a economia global. E aí, eventualmente, como os investidores estão muito comprados, você ter ali uma realização de lucros e a Bolsa Americana cair aí e vai puxar tudo para baixo. Tá? Esse eu acho que são os riscos globais mais assim, importantes. Tá? Obviamente tem outros riscos também, assim, a Europa é uma região do mundo que tem ido há muito tempo mal, assim. A China já está começando a desacelerar os estímulos, já focando em desacelerar a economia para 2022, tá? E um risco mais de médio prazo para o mundo é a inflação sair do controle, mas isso daí é mais lá para frente, é mais para 2022 e 2023. Para o Brasil, o risco é bem claro, tá, gente? Assim, o risco para o Brasil a gente vai ter uma contração fiscal bastante grande. O que é isso, a contração fiscal? O governo, para compensar, né, a perda da economia com a crise da pandemia, fez um estímulo fiscal bastante relevante, né, muito grande, como nunca vimos. E isso não vai acontecer em 2021. Então, a gente vai ter uma contração fiscal grande. Se essa contração fiscal vier ainda com problemas relacionados à pandemia, que está acontecendo, a gente pode ter a economia numa situação muito, muito fragilizada em 2021. Esse é o risco bastante possível de acontecer, assim, ele tem uma chance grande de acontecer, tá? A gente não consegue dizer que esse é um cenário base ainda, porque a gente tem muita incerteza do que vai ser o Congresso, né, do que vai ser nosso ano no Legislativo, porque tem lideranças novas, né, em princípio tão próximas ao governo, mas não dá para ter uma clareza ainda no que vai acontecer, né? Começa com aquele início que é sempre bom, tá? Né, de elogios e afagos e aquela coisa de que
que as coisas vão andar, mas a gente precisa ver para crer, né? E nesse sentido, a gente precisa de reformas. Por quê? Porque a gente precisa voltar a atrair o capital externo. Se a gente volta a atrair o capital externo, a situação melhora muito. Por quê? Porque o real aprecia. Se o real aprecia, você tira ali pressão inflacionária, né? Você eventualmente entra numa situação de nossos juros, a curva dá uma melhora, né? Fecha um pouco os juros, você tira a pressão do Banco Central para ter que aumentar muito os juros, o que seria ruim, né, para os mercados, para a Bolsa, né, se tiver que aumentar muito os juros. Então, assim, a gente precisa de reformas importantes, né? Não essas reformas que estão sendo enviadas agora, tem algumas que são pautas do governo, mas pouco relevantes. A gente precisa de reformas contundentes ao longo desse ano, tá? E também a gente precisa acompanhar de perto como vai ser essa questão do novo auxílio, né? Assim, o auxílio que se fala hoje, ele realmente, do ponto de vista macroeconômico, fiscal, ela é pouquíssimo relevante, né? Essa ajuda de R$200 para 30 milhões de pessoas ou famílias por 3 vezes. É irrelevante, assim, ele não estamos falando de 18 bilhões de reais, um PIB de mais de 7 tri, então ele é muito, muito pequeno, tá? Ele não vai, assim, não vai ser encarado como mercado pelo negativo, não obstante, o mercado vai ficar atento na possibilidade de você abrir instrumentos legais que deem a possibilidade de você fazer mais estímulos, e aí o mercado interpretar como negativo por causa da nossa alavancagem, né, na dívida pública do Brasil, que já é grande. Então, assim, é isso que o mercado vai focar. Mais uma vez, não temos uma clareza nisso aí agora, nesse estágio. À medida que a gente for evoluindo, os mercados vão se desenvolver, né? E se for uma coisa positiva, vai andar. Se for negativa, os mercados vão performar mal. Bom, e a gente viu muito disso no ano que passou, né, Márcio? Foi muito difícil projetar qualquer cenário que fosse, porque, enfim, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, inclusive os mercados e toda a economia global. E aí você trouxe toda essa visão de vocês para 2021. Queria entender um pouquinho como é que foi o processo de analisar, definir estratégias que vocês tiveram ao longo de 2020, dado que acredito que muita coisa teve que ser revista diante de um cenário de tanta volatilidade, tanta incerteza. Vocês já têm como cultura aí dentro explorar setores e empresas diferentes quando estão definindo estratégias para investimento em renda variável. Como é que foi isso em 2020? Então, isso é uma coisa, Renato, que a gente, assim, até gosta de fazer, tá? Historicamente, a gente vai bem nas crises, né? Porque, assim, o que acontece é o seguinte, como é que foi o ano passado? O ano passado elucida bem isso, né? Você tem razão nas suas colocações, tá, Renato? Assim, a gente teve que rever o cenário, claramente, né? A gente tinha um cenário ali quando começou o ano e, de repente, se deparou com a pandemia. Bem, o que foi eu descrevi um pouco logo no início, o que a gente fez. Eu, particularmente, fiquei muito focado em estudar como foi eventos desta natureza em outros momentos da história dos mercados. Aí, dentre vários cenários, eu selecionei 2 que eram mais prováveis de serem parecidos, que era a Guerra da Secessão dos Estados Unidos. Estudei a história da Guerra da Secessão com uma ótica de mercado, e a Segunda Guerra Mundial. Particularmente, a Segunda Guerra Mundial era muito parecida no seguinte sentido: o estímulo fiscal, né, que você deu, né, nos Estados Unidos era parecido, e a questão de toda a maneira como se daria a política monetária, né, as discussões de você controlar a curva de juros, né, cai os juros, daí controla toda a curva, e aquilo ali ia dar o tom do que seriam os mercados, né, do que seria a Bolsa Americana, que acaba, e os juros americanos, que acaba vamos dizer assim, irradiando para todos os outros mercados globais, incluindo o Brasil. Tá? E chegou na situação de pânico ali, o que eu percebi foi, bem,
acho que para os mercados, assim, pelo que a gente viu lá na Segunda Guerra Mundial, vai ser super positivo. Por quê? E aí uma coisa super importante, na Segunda Guerra Mundial, que era parecida à situação fiscal e monetária, num primeiro momento não foi positivo porque a inflação explodiu, a inflação subiu muito. E por que a inflação subiu muito? Porque em guerras, tá? Em guerras você usa a sua capacidade industrial para material bélico. Então todos os outros produtos, você tem uma escassez, você tem um choque de oferta muito relevante. Então a inflação explodiu. Nesse caso da pandemia, o que a gente via é que isso não deveria acontecer. E muito parecido também com a época da Guerra da Secessão dos Estados Unidos, entre o Sul e o Norte, você não tinha destruído muita capacidade, que é diferente de guerra, onde se destrói capacidade, né? Você bombardeia uma cidade, destrói capacidade fabril, por exemplo. Nesse caso, você tinha uma questão de mobilidade, mas que a capacidade estava lá. Então, esse cenário ele não seria inflacionário, então ele seria muito... Quando você tem muito estímulo monetário e fiscal e não tem inflação explodindo, isso vai para onde? Vai para o preço dos ativos, né? Porque o preço dos ativos, ele é que faz o papel da reflação, ele que sobe antes, né? Todos os ativos físicos, né? A bolsa, os imóveis, sabe, até outros ativos como preço de carro, e a gente começou a ver isso, né? Eu comecei a falar com vários entes assim e ver que estava acontecendo isso. Aí eu falei, realmente tenho que comprar bolsa. Eu, para mim mesmo, na física, todo o meu dinheiro que eu tinha em multimercado e em caixa, eu investi em bolsa. E estou até hoje. Assim. Então, assim, isso ajudou muito a gente. E o segundo ponto foi quais setores que eu quero estar investido, né? A gente selecionou esse setor, eu selecionei 3 temas na época. Falei, bem, com esse cenário a gente tinha uma visão, a JCP, que o real ia performar mal, né? E que o dólar, né, ia subir. Então a gente comprou empresas ligadas a dólar, exportadoras, né? Como Suzano, Vale e São Martin e outras, né? E empresas digitais, né? Assim, Mercado Livre, Magazine Luiza, empresas algumas das quais a gente tem até hoje, e empresas que a gente falava assim, olha, empresas que estão se internacionalizando, porque a gente olha o Brasil ainda como ser um país com uma fragilidade macro muito grande. Então a gente fala, olha, se der alguma coisa errada aqui no Brasil, eu quero ter empresas que estão se internacionalizando. E a gente compra empresas como Natura, Alpargatas, que eram empresas que, se o Brasil tivesse mal, eles ainda iam conseguir extrair alguma coisa lá de fora. Então foi dessa maneira que a gente operou ano passado. A gente cometeu alguns erros, né? Mas ainda assim o fundo performou bem ano passado. O Márcio, falando em performance, a gente sabe que ESG faz parte da estratégia de vocês já há algum tempo, né? Inclusive a JGP, você pode até falar melhor, ela é referência aí na indústria de fundos, né? Quando se trata de ESG. Queria que você comentasse então um pouquinho sobre esse portfólio, né? Até da migração de estratégia que vocês fizeram em relação às empresas, do portfólio que vocês utilizam para essas carteiras, e também o que vocês implementaram, né? E também sobre o resultado do ano passado, que foi aí um dos destaques, por exemplo, da nossa prateleira de produtos aqui em 2020, e o investidor que está com a gente ali no JGP ficou muito feliz e quer entender um pouco melhor de todo esse processo aí. Excelente pergunta, Kleber. Essa é uma oportunidade de falar sobre SG, né? Assim, a gente realmente dedica muito tempo a isso, tá? A gente acha que, entre muitas coisas, é uma evolução no nosso processo de investimentos, por isso que ele gera retornos positivos, tá? Mas, de maneira geral, isso também é conhecimento, né? A gente estudando muito sobre o que é a história do mundo, né? Para onde o mundo está indo e quais são as implicações desse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo onde a gente ficou grande, a gente, ser humano, ficou grande, né? A gente saltou de 3 bilhões de pessoas para mais de 8, indo para 9, né, em período rápido, né, estamos falando aí do meio do século passado para cá, e nesse processo a gente consumiu muito, né, assim, a pobreza extrema, que antes da Revolução Industrial era 90%, a pobreza extrema significa que você não tinha geladeira, fogão, cama, não tinha nem chinelo para andar, né, as mães tinham 15 filhos, porque sabiam que 2/3 pelo menos iam vir a falecer. Assim, esse cenário, ele se alterou, hoje é 9%, 90% virou 9%, né? E no meio do século passado, era 60%, quer dizer, não tão longe assim, 60% da população vivia na extrema pobreza, isso no mundo, né? Hoje é menos de 10%, né? Só que a gente fez isso de uma maneira que a gente não respeitou o meio ambiente, né? A gente não ligou para o meio ambiente.
E, obviamente, que isso tem implicações. E essas implicações foram todas observadas pela ciência, tá? Pela ciência, isso é científico, isso é empírico, está lá os dados. E, obviamente, você trigou uma quantidade enorme de acordos e regulações pelo mundo, né? Pelo clima, é o mais impactante, mas tem vários. Isso impacta muito os setores, né? Então, assim, não é uma coisa assim, legal, tal, mas impacta muito o setor. Por exemplo, a Europa e Estados Unidos colocam uma regulação que na indústria automobilística, que os carros novos só podem emitir tantos de CO2 por quilômetro rodado. E aquilo ali foi toda uma transformação na indústria, que culminou no carro elétrico, tá? Então, assim, você passa a ter impacto em toda essa indústria, e eu estou dando um exemplo, mas quase que qualquer indústria vai ser afetada por essa nova regulação, inclusive as nações, os países. Então, assim, a gente quer investir, quando a gente investe, e isso eu gosto de dizer, 95% do meu dinheiro aqui no Brasil está nos fundos de ações, eu quero investir em empresas que eu sei que vão sobreviver a esse cenário de regulação, sabe, de mudança estrutural, comportamental, por causa dessas questões climáticas e por causa também das questões sociais, tá, que são fruto principalmente de uma coisa que é a mídia social. Aí é um outro capítulo, a gente pode falar também se vocês quiserem, mas assim, a mídia social influencia muito agora as questões sociais, a gente vê demandas da sociedade em relação ao que é o papel das empresas, tá? Que antes a gente não via, né? Você vê uma demanda muito grande por você ter diversidade, né, nas empresas. E a gente também, a gente concorda. É uma vantagem competitiva para as empresas que conseguem integrar a diversidade nos quadros dela, né? É uma vantagem competitiva. Você incluir assim, mais mulheres em cargos de alto escalão, a comunidade LGBT, a nossa raça negra que é discriminada assim no Brasil, assim, é uma vantagem competitiva. Isso não é ruim, entendeu? Então, olha que interessante. Vou contar um caso bem interessante. Uma empresa global fez um teste, né? Ela passou a fazer entrevistas onde ela não sabe o sexo. Eles alteram a voz por gravação e olha só vê e não vê a pessoa, né? Não vê a figura da pessoa. Entrevista às cegas. Totalmente às cegas, inclusive a voz, né? Eles colocam naquele sistema para alterar a voz. E olha que interessante, desde quando eles começaram a fazer isso, mudou-se dramaticamente o perfil de pessoas que eles contratam e melhorou a produtividade e estão indo muito bem. Então existe sim um preconceito, né? Então, isso, e é uma vantagem competitiva, né? Não é uma coisa assim, estou fazendo tal. Não, você ajuda o mundo sim, mas além de ajudar o mundo, você gera retorno para as empresas e, obviamente, para os investidores. Né? É representatividade, né, Márcio? Claro, isso. Que legal, que bacana saber desse lado de vocês também. E o que você falou das mídias sociais faz todo sentido, né? Nada mais passa batido por ali e, ao mesmo tempo, é importante que tudo esteja evidenciado ali, né? As empresas, elas precisam mostrar quando elas estão colocando em prática esse tipo de conceito. De maneira resumida, assim, essa postura das empresas, nesse novo mundo, onde as empresas são cobradas pelos papéis, nota que as 100 maiores instituições do mundo hoje, 70 são empresas e 30 são países, né, estados soberanos. E nota que você ajuda a atrair, reter, engajar melhor as pessoas, né, os funcionários, você melhora a sua marca, tá, a sua percepção do valor da sua marca, você reduz seu risco operacional para empresas, por exemplo, de mineração, petróleo, se elas agem de acordo com que são as leis ambientais, você reduz o custo de capital, tá? Isso está comprovado empiricamente que as empresas que são socioambientalmente responsáveis, ela tem custo de capital menor, tá? Tanto em dívida quanto no custo de capital de ação, né? Então, assim, na verdade, isso acaba se constituindo, e de produto também, né? Às vezes a empresa lança um produto, se você olhar o Elon Musk, lá atrás, a primeira carta dele, se você pega, ele lança o carro elétrico, não é porque ele queria fazer, era por causa de questões ambientais, não era porque ele queria ganhar dinheiro ou vender um carro elétrico. Ele falou, quero fazer uma coisa que vai
ajudar a migrar a matriz de transporte da indústria de petróleo para uma coisa limpa, né, energia limpa. Essa foi a concepção lá do carro elétrico pela Tesla, pelo Elon Musk. Então, assim, ajuda nesse sentido também, ou seja, quando você junta tudo isso, você nota que essas empresas acabam constituindo uma vantagem competitiva de longo prazo ao integrar essas questões socioambientais e de governança também, vale dizer, governança acho que é a principal dela, porque não adianta nada falar qualquer coisa se a governança for ruim, né? Claro, muito bom. Márcio, um prazer ter você aqui no podcast, foi super legal, foi muito bacana conhecer um pouco mais dessas estratégias de vocês, tanto pensando em investimentos, em produtos, mas também no sentido mais corporativo, com essas questões de ESG, como é que vocês estão vendo também esse outro cenário. Muito legal e volte mais vezes. Com certeza, só estou à disposição de vocês e obrigado pelo convite. Valeu, Márcio, parabéns pelo trabalho, editora JGP, a gente aguarda vocês voltarem com certeza outras vezes. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigada a todo mundo que ouviu o episódio de hoje. Kleber, a gente volta no próximo, nessa quinta-feira. Combinado, Rê, até amanhã. Até lá, aguardamos vocês na audiência. Não esqueçam de seguir o Itaú Investimentos no Telegram para ficarem por dentro de todos os nossos conteúdos. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.